Estamos voltando com o espírito da letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, hoje o capítulo 27. Depois então de terem entendido algumas coisas, Tobias chamou Narcisa e André para irem a uma câmara anexa àquela onde eles estavam. Uma câmara que Tobias diz era destinado aos que estavam na condição de semi-mortos. Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Então, como numa grande enfermaria anexa àquela onde eles estavam, Narcisa, a servidora, que nos acompanhava solícita, abriu a porta e eu, diz André Luiz, veja o texto, quase cambaleei diante da surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular, semblante criminoso, permaneciam inertes em leitos muito baixinhos, evidenciando apenas os movimentos da respiração. E para me explicar aquela angústia que me assaltava, Tobias disse: estes sofredores padecem um sono mais pesado que os outros nossos irmãos ignorantes. Chamamos a eles de crentes negativos. Olha que interessante. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Fiquei espantadíssimo, diz André. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento. Eu estava olhando. Terminada a operação, nos 2 primeiros, eles começaram a vomitar. A expressão é esta. A expelir pela boca substância viscosa, um vômito escuro, com terríveis odores de cadáver. Vejam só, coisa dura, não? E Tobias, muito calmo, como quem estava acostumado com isso, me explicou. Estes, André, são fluidos venenosos que eles próprios produzem. Narcisa fazia o possível para atender rapidamente a tarefa de limpeza, mas era muito vômito para pouca Narcisa. Grande número deles, agora, além daqueles 2 primeiros, grande número deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. Narcisa parecia contente com a ajuda humilde do novo irmão, enquanto Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si próprio na enfermagem rudimentar. Olha só, como são importantes as noções espirituais. Ali estavam os ególatras, os que se prepararam apenas para a vida criminosa dos prazeres, os que não cultivaram coisas boas da alma, estavam ali, naquela condição de semi-mortos, e que tinham o pensamento tão comprometido com o mal, que suas mentes produziam, segregavam fluidos pestilentos, negativos, inferiores e venenosos, que tinham aquele odor de cadáver, de coisa apodrecida. E eles vomitavam isto, saía deles. Expeliam pelo nariz, pela boca, toda esta matéria viscosa que eles industrializavam com sentimentos ruins, aqueles que eles viveram, com os quais eles foram para o outro lado da vida, sem preparo, sem transformação, sem uma consciência lúcida
de que estamos na terra para coisas boas. Então, já pensou a gente nesta condição? André Luiz nos está contando. Será que nosso egoísmo não está nos encaminhando para esse tipo de empreendimento? Você já começou a entender a necessidade de desapegar-se, de pensar nos outros, de atuar com o pensamento positivo? Ao invés de preparar-se para morrer e dormir, preparar-se para viver com coisas boas na consciência, limpando-se antes de que você não tenha mais tempo de fazer isto. Por quê? Porque todos teremos que viajar. Já pensou em trocar o dinheiro? Não em comprar dólar turismo, dólar comercial, euro. Não em comprar travel check. Não. Você já pensou em viajar para o outro lado da vida com a moeda adequada para lá? É o que estes espíritos não sabiam e não se precaveram. E agora estão na condição rude de criaturas toscas que segregam o próprio mal no qual viveram. E André Luiz descobriu a satisfação de deixar o pedestal do médico importante, daquele culto trabalhador da terra, do homem de academia, de escola, para ser um simples faxineiro de vômitos. E estava feliz. Agora entendemos, quando queremos serviço nas diversas casas espíritas e nos ofendemos, ou a pessoa que pede serviço se ofende quando alguém lhe dá uma vassoura, quando alguém a encaminha ao banheiro para limpar aquilo que a maioria não tolera. Agora entendemos o que está faltando. Nós ainda estamos segregando os venenos do orgulho. Portanto, não somos muito diferentes dos que estão vomitando. Melhoremo-nos e aceitemos o serviço com alegria. O serviço de limpar o chão, o serviço mais humilde que tiver, mais do que aceitar, peçamo-los. Peçamos estes serviços, porque são realmente aqueles que nos vão educar para coisas maiores. Pense nisso. O trabalho, enfim. Quem sabe um dia vamos também ter essa alegria, não é? Próxima semana, capítulo novo, hein? Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Contamos com você. Envie para os nossos e-mails o seu comentário, sua sugestão. Um grande abraço e muita paz.